Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Muito bom dia, meus amigos da Rádio Brasil Central, AM 1270, amigos da RBC FM 90,1. Está começando agora mais um programa Conexão Ambiental. Bom dia, querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasil. Para todo o Brasil, através das ondas média, curta e tropicais da Rádio Brasil Central, sistema Brasil Central de Rádio. E bom dia para você que nos ouve e nos vê pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje, 2 de setembro de 2016. É isso aí, muito bom dia, meu caro Emerson Kran. Bom dia, Ernesto Fleury. Meu amigo, e o programa de hoje nós vamos falar sobre a questão do saneamento básico, políticas, tecnologias para a saúde, para a sua saúde, cidadão. Segundo o Ministério das Cidades, em 2013, foram investidos 10 bilhões de reais em saneamento no Brasil. É pouco se levarmos em conta que o Plano Nacional de Saneamento Básico prevê esse investimento até 2033, investimento anual de 15 bilhões para atingir a meta de universalização do serviço. O país sempre esteve em débito com sua população no quesito saneamento. Enquanto isso, vamos acumulando também um débito social enorme, um débito social, ambiental e também na questão da saúde. Do jargão popular de que político não gosta de saneamento porque as obras ficam debaixo da terra e é por isso que não gera voto, faz de nós um país, em suma e na sua essência, um país doente. Não apenas pelas doenças que a causa da falta de saneamento acontece, mas também pelas doenças da indiferença da nação diante das calamidades. Os custos para sanear não são baratos, mas ainda maior é a falta de recursos e a decisão política de se fazer. Saneamento básico e as tecnologias para a saúde é o nosso tema de hoje. Uma ótima manhã para você, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Conexão Ambiental, hoje com o tema saneamento básico, políticas e tecnologias para a saúde. Você, nosso ouvinte, pode participar aqui conosco pelo telefone 62 3282 8780, também pelo nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com. O nosso WhatsApp você já conhece, é o 62 9670-9875. E pelo nosso Facebook, programa Conexão Ambiental, você também participa. Hoje conosco, Emerson Kran, professora Ward Antonieta da Fonseca Zag. Ela é professora titular do Instituto Federal de Goiás, o IFG, campus Goiânia, pós-doutora pela Universidade de Roskilde, Jülich, doutora em Ciências Naturais, atua na área de Química, Tecnologia e Processos Sustentáveis, Mineralogia, com vários projetos de pesquisa também na Alemanha. Também conosco a Nolan Ribeiro Bezerra. Ela é professora também do Instituto Federal de Goiás, IFG Campus Goiânia. Ela é engenheira ambiental, doutora em engenharia civil, mestra em tecnologia ambiental e recursos hídricos. Atua nos temas qualidade da água, vigilância, padrão de pontabilidade, avaliação de riscos e sistema de abastecimento de água. Muito bom dia, professoras. É um prazer tê-las conosco neste programa Conexão Ambiental, claro, tratando especificamente do tema saneamento básico. Bom dia, Antonieta. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, com professores, professoras, e falando da temática que eu, pessoalmente falando, é uma das mais importantes para o nosso país. Indicador de desenvolvimento de um país. É isso mesmo. Bom dia, professora Antonieta. Professora Nolan. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Brasil Central. Obrigado pelo convite. Estar discutindo hoje é um tema de grande importância, Saneamento, ele está vinculado diretamente com a questão da saúde,
a segurança da cidade, né? Então ela envolve, né, todas as funções e atividades necessárias para que um bom gestor, que um político, ele possa inserir aí na sua agenda. Nós estamos agora com uma oportunidade muito grande, que estamos nas eleições, né? E o saneamento, como, né, foi colocado, né, é uma ação, né, que deve ser colocado na pauta dos gestores. Professora Antonieta, começando aqui, quando a gente fala em saneamento, é importante lembrar, né, junto ao nosso ouvinte, que no centro da questão aí está a questão da água, né, principalmente agora, esses momentos que a gente vem vivendo nos últimos anos, que é essa carência desse recurso hídrico cada vez mais disponível para nós, né. Goiânia tem 90% dos seus córregos e ribeirões poluídos, segundo aí a Agência Municipal de Meio Ambiente. Qual é o benefício de tratar o esgoto e jogar a água tratada nos rios poluídos? Essa é uma boa questão, né? É a questão dos impactos, né? Esperados de um modo geral, né? A questão do saneamento, por outro lado as indústrias, né? Os efluentes industriais, né? E os resíduos sólidos. Eu queria só complementar a questão do que pode vir a poluir um recurso hídrico. Tá certo? Sim. Qualquer um dos aspectos aí dos recursos hídricos. Então, praticamente, até o fato do cidadão não pensar ali no resíduo sólido que ele está produzindo todos os dias, 1,2 quilos por dia de resíduo. E eu acho que a consciência é algo que tem que ser de responsabilidade compartilhada. Isso. Tá? Eu mesma na minha cozinha, né? Todo mundo junto. E a política ali da coleta seletiva, do efluente industrial e do esgotamento sanitário. A questão do descarte do óleo vegetal, né, pela dona de casa na pia da cozinha, isso é um problema compartilhado. terrível. Nós precisamos de políticas públicas. A professora Nolan, né? Nós precisamos estar lá em Brasília, não está em Brasília, está aqui. A gente, toda vez que vai, tem as audiências públicas, são locais, nos municípios. O que falta é a comunidade a perceber que isso é importante. Ela não espera, ela faz. Professor Roland, esse ponto importante que a professora Antonieta está falando, que é a participação da sociedade, porque não basta apenas, por exemplo, universidade, centro de pesquisa, etc., através dos estudos, numa audiência pública específica, onde o político está lá, e ele que demanda na caneta ali que as obras serão feitas, né, e vai atrás do recurso, mas a população também fazer essa pressão, que aí é uma participação social importante nesse complexo assunto que é tratar do saneamento, né? A Lei 11.445 de 2007, ela trata das diretrizes nacionais de saneamento básico. Essa lei, ela traz um instrumento extremamente importante, que é a questão do controle social. Ou seja, esse controle social, ele dá o quê? Ele dá o empoderamento, né, do conhecimento para que a população ela possa participar através de tecnologias sociais. Ou seja, ela tem o conhecimento, né, da importância de saber o que precisa no município dela, de quais são as necessidades, né, porque não tem a população ela sabe do que realmente ela precisa em termos dos segmentos, das áreas do saneamento básico. Porque o saneamento básico, ele é o quê? É um conjunto de infraestruturas que ele envolve a questão do sistema de abastecimento de água, né? Levar uma água com qualidade, com segurança, sem risco, né, à saúde. O sistema de esgotamento sanitário, ou seja, uma coleta de esgoto, não só coletar, mas tratar esse esgoto, né, e disponibilizar ele, né, de forma dentro dos padrões estabelecidos, das normas estabelecidas de lançamento de efluente. E a parte da drenagem urbana, que a drenagem urbana ela é muito esquecida. Né? Então ela é muito, muito esquecida, né? A drenagem urbana, e mais a questão do resíduos sólidos, né? Que é o gerenciamento, a coleta e o gerenciamento e o manejo adequado dos resíduos sólidos. Então, a população hoje, né? Então, todo município, né? Que é o responsável por regular o sistema de saneamento, né? Ele tem que elaborar hoje os planos municipais de saneamento. E dentro dos planos municipais de saneamento, todo levantamento, conhecimento é o quê? O plano é um instrumento de gestão. E ele tem como foco principal a participação da população nos planos de mobilização. Então, a população ela tem que participar, ela tem que ser levada ali a discutir as questões, quais são as demandas, quais são as necessidades com relação às questões do saneamento. Então,
O papel das instituições de ensino hoje, né, é formar, né, pessoas, né, com esse empoderamento em termos de conhecimento para que eles possam ter a consciência que eles têm o direito de ir, de cobrar, né, por meio, né, dessas mobilizações, por meio de reuniões, por meio das associações. Então, há-se a necessidade, essa importância muito grande. O governo sozinho, né, a sociedade e as instituições de pesquisa, elas têm que unirem, né, para que essa parte do saneamento ela seja finalizada. Então, não basta só o governo fazer um investimento, por exemplo, custo para universalizar hoje, né, o acesso aos 4 serviços de saneamento, água, esgoto, resíduos e drenagem, está na ordem de 508 bilhões para o período de 2014 e 2033. Ou seja, então a gente, assim, não basta apenas, né, só o investimento, o governo, mas há também a população. A população ela tem que estar envolvida porque ela faz parte, né, e ela é um ponto, né, principal, né, para que essas questões do gerenciamento adequado de água, de resíduos, né, de esgoto, ele seja, porque ele é o controlador. Professora Nolan, diante do quadro que você colocou, dizendo que as instituições de ensino, que são a grande salvação para o Brasil, isso a médio e longo prazo, de fato eu concordo plenamente, a contrapartida social também não existe em grande medida, também por causa disso, porque vivemos uma crise também no ensino no Brasil. Outra coisa, a questão da fossa, que é um buraco feito no chão, onde tudo ali é jogado, inclusive os resíduos. Até quando isso vai ser uma realidade no nosso país? Até quando? Isso pode ser coisa do passado se políticas realmente efetivas ocorrerem e investimentos ocorrerem? O que a senhora pensa disso? Olha, essa é uma questão importante, porque quando nós colocamos as questões de dados, quando a gente vem e verifica que hoje, né, o país ainda tem mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Aí quando nós temos tratamento de esgoto, nós temos apenas 40% do esgoto tratado. Então a gente tem aí, né, uma quantitativa aí em termos de volume, né, só de lançamento de esgoto, né, sem tratamento, né, ou por meio de fossas sépticas, que é uma tecnologia mais adequada, né, ou não tem essa tecnologia, lança-se em fossas negras, que aí você vai diretamente contaminar o lençol freático, ou lançar ele a céu aberto, que você vai direcionar esse efluente, né, que é um efluente que tem contaminantes, tem micro-organismo, né, tem matéria sólida, matéria orgânica e tem compostos sintéticos, né, tem hormônios, então tem né, uma característica que é prejudicial à comunidade, toda a comunidade aquática, todo o ambiente, todo o ecossistema, e que isso vai retornar. O grande lema nosso é que tudo que nós lançamos no ambiente, isso retorna para a gente de uma forma direta ou indireta. E o que nós fazemos hoje? Hoje, o governo ele tem que investir em 2 questões fundamentais, por exemplo, nas questões, né, dessa infraestrutura, né, de ter esse saneamento, né, porque os países de primeiro mundo hoje há esse investimento muito grande em despoluição dos rios, em melhoramento na questão de infraestrutura de saneamento e principalmente na parte de educação. Se a educação não tiver, que hoje é muito difícil, né, porque hoje a gente tem a políticas para a questão da educação, né, ela é ainda precária. Então se precisa muito investimentos nessas 2 questões. Estamos conversando aqui com a professora Antonieta da Fonseca e Nolan Ribeiro, ambas do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, a respeito de saneamento básico, políticas e tecnologias para a saúde. Conexão Ambiental dá uma paradinha rápida, chama um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa discussão, fomentando mais conhecimento aqui para os nossos ouvintes, tanto da RBC 90,1 como do AM 1270, Rádio Brasil Central. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos na Rádio Brasil Central, AM 1270 e também na FM, frequência de qualidade 90,1 com o programa Conexão Ambiental, debatendo sobre saneamento básico, políticas e tecnologias para a saúde.
E estamos hoje recebendo as professoras Antonieta da Fonseca e Nolan Ribeiro, ambas do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Professora Antonieta, as pesquisas em saneamento pelas universidades públicas brasileiras conseguem mostrar soluções eficientes para os nossos problemas atuais? Você acredita nisso? Acredito que sim. O problema da educação e a solução da educação, né? Vamos pensar dos aspectos de solução. A questão do esgoto e o tratamento dele, né? Em Goiânia, nós temos aí diariamente 110 toneladas de lodo saindo da estação, né, do Goiânia 2, né, Hélio Brito, né, de Seixa Brito, né, e 110 toneladas de lodo saem todos os dias. Isso corresponde a 75% do esgotamento da nossa grande Goiânia. Bem, isso é um tema de alguns projetos nossos, sim, inclusive com a Alemanha. Nós vamos ter um workshop entre 13 e 16 de setembro com a Universidade de Londres, University College, né, London, e na semana seguinte, de 20 a 23, com a Alemanha. Então, a questão do saneamento, o esgotamento, o tratamento do esgoto e os resíduos do próprio tratamento do esgoto, né? Resíduos, por quê? Porque o lodo, para onde que vai isso, né? Ele é estabilizado, né? Com hidróxido de cálcio, quer dizer, estabilizado, os patogênicos, né? Aquilo que poderia depois ser disposto aí no solo, aí, igual a professora Nolan falou, tudo que nós descartamos, ele é descartado entre aspas, na realidade ele está sendo acomodado em algum lugar bem longe da gente. Só que ele está lá e ele está na natureza. E o solo, ele pode permear o solo. Então, a questão do manejo, né, do lodo é uma questão importante, está sendo discutida. Como é que a gente faz isso? O ideal era que a gente tivesse tecnologias, não de transferência, mas tecnologias que a gente desse um sumiço. Ou seja, a partir de um aproveitamento desse material que a gente quer descartar. Ou, né, de maneira adequada, sempre, né? Então, a gente tem as tecnologias aí europeias, né, principalmente alemãs, né, em que a gente pode estar utilizando esse lodo, né, de ETS, diversas maneiras. Por exemplo, a partir de queimando ele, tá? A gente vendo a questão do conteúdo energético dele, a gente misturando com outros resíduos, né? O biogás, que é um processo de digestão anaeróbia. Isso acontece na natureza, então a gente pode reproduzir. E o biogás, a tecnologia do biogás é uma política que está sendo desenvolvida no país, né? Professora, hoje aqui em Goiânia, essas 110 toneladas diárias, simplesmente elas são colocadas num determinado lugar, estabilizadas e lá fica. Não tem esse aproveitamento ainda que a senhora está dizendo, biogás, não, adubação, queima para produção de energia. Olha, nós estamos sempre ali dentro da ET, né? Nós vamos no aterro sanitário, essa semana tivemos lá com outra aluna de projeto, que é a questão do nosso aterro sanitário de Goiânia, né? E 580 caminhões, né, chegando diariamente com resíduo sólido, igual a professora Nolan falou. Saneamento básico significa água, né, esgoto e resíduo sólido. Então, essas questões, elas estão sendo executadas. Professora, é interessante você dizer das soluções tecnológicas. Isso. E que, num primeiro momento, parte da premissa que o gestor diz, o custo é alto. Isso. Mas que custo e de que custo estamos falando, né? É o custo cidadão, o custo da saúde? Muito embora a gente sabe que são 7 bilhões de habitantes no planeta e o saneamento básico está bem aquém de atender a toda a humanidade, vamos dizer assim. A senhora considera interessante o fato de que os governantes ainda não atentaram para essa questão da gestão mais eficiente? O que você pensa? Vontade política mesmo? Acho que é tudo junto, né? Inclusive, a gente está num momento político difícil, né, no país. É muito difícil, eu acho, para a gente falar assim, meu presidente, sei lá, né, foi deixado de lado. E a gente, sabe, a questão política, e a gente tem ainda uma política que é dita ingênua. A gente, voltamos a reeleger um presidente, na década de 80, final de 80, 1989. Quer dizer, a gente está aprendendo a fazer a questão da democracia.
A gente não aprende do dia para a noite. E é o mesmo processo da educação. Só a universidade, só o último plano da educação, ele não resolve um problema do país. Nós precisamos da escola básica. O professor tem que ser valorizado desde a escola primária, ensinando junto com os pais, né, e etc. Mas com relação à despesa de agentes aí, né, alocados por saneamento, água e resíduos sólidos. No nosso país, segundo o Ministério das Cidades, lá no Sistema Nacional sobre o Saneamento Básico, né, as publicações até 2016, para publicar 2016, eles pegam 2014. Então, nós temos aí algo que as agências hoje, igual a Saneago em Goiás, elas têm um custo aí, cerca de R$110 por habitante por ano. Então, quer dizer, a hora que você pega a estatística, quantos empregados ali, diretos, indiretos, quantos caminhões você tem ali diariamente, né, no aterro, né, ou lá numa estação de tratamento de resíduos. Então, quer dizer, ele não é alto, tá certo? E a questão de prioridades, né, as prioridades numa gestão, né, de políticas públicas, indicador mundial, desenvolvimento de um país, é isso que nós estamos falando aqui, tá? Isso. Professora Nolan, quando a gente fala nisso aí que a professora Antonieta tocou, das prioridades de políticas públicas, se no espaço urbano, nós hoje aqui, Brasil, Goiânia, é complicado, né, levar esse saneamento devido a custo, enfim. Quando a gente fala, por exemplo, em saneamento rural, qual é a realidade hoje do saneamento rural? Aí a coisa complica mais. Mais ainda? Mais ainda, né? Porque, né, o saneamento rural, né, as tecnologias, né, de baixo custo, né, que são desenvolvidas, né, com baixo custo e que tem uma eficiência, né, de remoção, né, boa, né, para se lançar no ambiente, né, elas ainda não são, porque imagina, se a gente tem ainda um percentual ainda baixo, né, nos grandes centros em termos de tratamento de água, hoje é o percentual maior, né, a parte de tratamento de água, porque é uma questão que afeta diretamente a população. A população, ela ali recebe água todo dia. Se um dia falta água, se é uma intermitência, seja uma reclamação. Ou seja, qual que é a importância da população? A população, ela já começa a reclamar. Então, a população, ela tem que verificar o seguinte, o quanto é importante, mas a mesma coisa, ela não se faz com a questão de resíduos e com a questão de esgotamento. Por quê? Porque aquilo é retirado da sua porta, e quando é retirado da sua porta, é jogado em outro local. Pois é. Então, ele é transferido para um outro local. Professora. Então, ela tirou da minha casa, então eu não tenho mais preocupação. Tirou o lixo da minha casa, que eu coloquei de qualquer forma, eu não tenho mais preocupação. Professora Nolan, eu gostaria que a senhora complementasse essa questão depois do intervalo, que a gente está com um intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta debatendo hoje a questão do saneamento básico. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos aqui com o programa Conexão Ambiental pela FM 90,1 e AM 1270 da Rádio Brasil Central em ondas médias, curtas e tropicais. É todo o Sistema Brasil Central levando o debate sobre o meio ambiente e hoje falando da questão de saneamento básico, políticas, tecnologias para a saúde. A professora Nolan estava falando sobre a questão da falta de investimento, inclusive no saneamento rural, não é isso, professora? Pode isso completar mesmo. A sua resposta. A questão das políticas, elas têm que ser voltadas tanto para a área urbana, né, com relação também à área rural. A evolução do saneamento, ela é composta de 3 elementos. Uma questão do planejamento, então você tem que ter os planos, né? Hoje, para o município receber recurso, né, ele tem que ter o plano municipal de saneamento. No plano municipal de saneamento é todo o quê? É um instrumento de planejamento, né, de todas as necessidades, né, do município, tanto na área urbana como na área rural, com relação à questão dos 4 segmentos de saneamento: água, esgoto, resíduos e a parte de drenagem. A partir desse planejamento, né, com a participação da população, né, com envolvimento de toda a comunidade, se tem a proposição de quais são as tecnologias adequadas para cada realidade, né, de cada município, né. Então você tem ali as proposições, os indicadores necessários para cada município para atender a demanda municipal.
Hoje nós temos, o governo federal, ele vem trabalhando em parceria com as instituições, com a elaboração de planos municipais de saneamento, né? A título de exemplo, nós temos um convênio hoje com a Fundação Nacional de Saúde, que ela é responsável, né, por assessorar e os municípios com relação à questão do saneamento, tanto a parte de saneamento rural como a parte de saneamento, né, urbano, com municípios com população até 50 mil habitantes. E aí essa parceria, né, que a gente está realizando com a Fundação Nacional de Saúde é para assessorar tecnicamente os municípios, para que eles elaborem, capacitar e assessorar tecnicamente os municípios, para que eles elaborem os planos municipais de saneamento. Então nós temos hoje, começamos com 70 municípios, né, daqui de Goiás. Hoje nós estamos com 55 municípios que aderiram a esse projeto. E a nossa função como instituto é envolvermos nossos alunos, envolvermos os nossos campos, porque o Instituto Federal ele tem são multicampos. Então nós temos o campus de Goiânia, né, que vai ter uma equipe montada para assessorar e capacitar e acompanhar os municípios na elaboração. O campus de Uruaçu, mais o campus de Aparecida de Goiânia. Então o objetivo é o quê? Assessorar e fazer com que esses municípios eles tenham. Porque se eles não tiverem esse plano, essa parte do planejamento, né, que é o Plano Municipal de Saneamento, eles não vão receber os recursos para investimento. Era isso que eu ia perguntar, porque existe um grande problema, sobretudo a questão da assessoria, dos gestores, não conseguirem desenvolver um plano de saneamento básico para que os recursos federais possam contemplar esses municípios, né? Inclusive, recursos federais retornam, né, para Brasília por conta disso. Por conta disso. Isso é o quê? Assim, nós temos hoje municípios, né, que têm infraestrutura com relação à questão de pessoal, de técnicos, que não têm ainda, né, toda a parte da formação. Então, o governo, ele está fazendo esse investimento, né, até mesmo porque há essa necessidade, porque propor tecnologias, né, de qualquer forma, sem que se tenha um planejamento da real necessidade daquele município, né, é uma forma de você gastar dinheiro ou levar uma tecnologia que seja muito mais avançada e o município precisa de uma tecnologia melhor. Ou seja, equalizar a questão do recurso, né, para aquele município. Só que nós temos uma dificuldade muito grande, até mesmo de interesse desses municípios. Só a título de exemplo, nós tivemos 70 municípios, né? E hoje nós estamos com 55 municípios, ou seja, o próprio município, ele não tem tanto interesse. Então a gente a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, ela tem a parceria com o Ministério Público para cobrar, porque os municípios, né, incentivar esses municípios que eles possam participar. Por quê? Porque eles não vão ter que investir recurso para contratar uma empresa de consultoria para elaborar o Plano Municipal de Saneamento. E esse interesse é da parte da prefeitura, pelos municípios? Pelos municípios. Mas qual que é a justificativa do prefeito, da prefeitura, em dizer não precisamos disso? Eu acho que a questão principal hoje está na formação desses gestores políticos, de que eles tenham conhecimento, né, das questões necessárias, né, com relação ao desenvolvimento do município. Ou seja, a questão de saneamento é uma questão extremamente importante e deve estar na agenda dos políticos. Hoje nós temos, por exemplo, o Instituto Trata Brasil, ele elaborou uma cartilha com orientações sobre a questão do saneamento, da importância de que o saneamento esteja dentro da política, que as ações de saneamento estejam na política. Por quê? Porque hoje as nossas leis hoje, tanto a Política Nacional de Saneamento como a de Resíduos Sólidos, ela traz esses impedimentos em termos de recursos. Então, o que nós temos que fazer hoje, né? Hoje nós temos as instituições de ensino, né, junto com o governo, em conjunto, para que podemos utilizar aí a questão do conhecimento técnico, a questão dos nossos alunos que já trabalham, que recebem formação, que estão se preparando. Ou seja, a gente tem a oportunidade aí de colocar, né, o ensino, a pesquisa e a extensão aliada à questão do serviço. Por exemplo, a prefeitura de algum município não quer, né, fazer o projeto no sentido de melhorar a questão saneamento de seus cidadãos na sua cidade. Mas ela pode fazer parcerias.
Você acredita que as parcerias público-privadas nesse sentido e com organizações também não governamentais sem fins lucrativos, né, e tudo mais, você acredita que pode ser uma saída no sentido de dividir, né, esses custos que os gestores tanto dizem? E outra coisa, é possível criar políticas de educação no próprio cidadão, por exemplo? É possível que o cidadão pode cuidar do seu próprio esgoto? Existem tecnologias para isso? Em que sentido seria uma solução em termos de custo para o cidadão e eficiência da gestão pública? Quer dizer, o próprio cidadão como agente de transformação, né? Eu queria que a professora Antonieta dissesse um pouco para a gente sobre essa questão, o cidadão como agente transformador também nessa parceria, né? Existe tecnologia que o cidadão possa colocar dentro da sua própria residência, esse tipo de tratamento, né? Melhorar essa condição? Sim, claro, né? Inclusive, a questão, né? Hoje o ensino não é só presencial, ele é à distância, né? Nós temos hoje veículos diversos para a gente aprender e todo mundo está aí conectado. Facebook está aí, as pessoas divulgam, falam, eu faço compostagem, e você? Hoje, eu faço coleta seletiva, bem, e você? Né? Exatamente. O mundo hoje, ele cobra que você se atualize. E ser moderno é você ser consciente. Não é? É você ser consciente do que você usa, do que você... onde você come, que tipo de pegada tem o alimento que está no seu prato e o que você descarta. Então, a compostagem é algo interessante. A Prefeitura de Goiânia, a partir da Agência de Meio Ambiente, ela fez durante o final do ano passado e esse ano cursos, convidou a comunidade. Então você vê as iniciativas no Brasil, no mundo, né, do jovem. Isso é muito bom pra gente, né? A gente não deve ser pessimista. Eu sou uma pessoa otimista e o jovem, a criança, né, o professor, né, o artista, o engenheiro e o gestor. O problema é que nós não estamos tendo, né, infelizmente, igual a professora falou, os gestores, na hora de executar, eles podem estar despreparados. O bate-papo tá, a hora que esquenta, nós temos que dar uma paradinha para o intervalo. Nós estamos falando aí para o ouvinte, posicionando o nosso ouvinte, né, sobre saneamento básico, a sua importância, políticas e tecnologias para a saúde. Conexão Ambiental dá um tempo e volta daqui a pouquinho. Conexão Ambiental. Voltamos então aqui com Conexão Ambiental pela FM 90,1 e também AM 1270 da Rádio Brasil Central. Estávamos conversando aqui, claro, sobre saneamento básico e hoje estamos recebendo a presença das professoras do Instituto Federal de Goiás, a professora Antonieta da Fonseca e a professora Nolan Ribeiro, também do IFG, ambas doutoras no assunto, falando um pouco, informando a sociedade através do Sistema Brasil Central de Rádio. Professora, a gente sabe sempre, o zero e vezeiro, a justificativa dos governos, dos governantes e dos gestores públicos é dizer que o Estado hoje se encontra em problemas financeiros, endividado, com muita conta para pagar, sobretudo grandes rombos foram criados historicamente ao longo dos anos. E o saneamento ficou deixado às margens aí dessa história e a gente nota que existe um adoecimento da população que é real e que realmente acontece. Muitas pessoas, eu não estou falando dos bairros nobres aqui da cidade de Goiânia, obviamente, estou falando dos bairros mais distantes, mais carentes e que são, infelizmente, a esmagadora maioria. Professora, nesse sentido do cidadão ser um agente transformador, você acredita que o Estado deveria, no mínimo, criar base, um sistema que pudesse dar sustentação para que esse ciclo funcionasse? E isso já existe hoje, professora Antonieta? A gente falando dentro do saneamento básico de novo, né? A água, a questão do esgotamento, indo para os resíduos sólidos, né? Porque os resíduos sólidos é algo que a gente, igual a professora Nolan falou, a gente preocupa muito com a água. Eu preciso da água, estou bebendo água aqui agora para falar, né? E vou ao banheiro, tá certo? E o resíduo sólido, ele fica ali no terceiro patamar. Depois eu penso nele.
eu falei da compostagem, mas eu falei vou retomar a questão disso e a questão do que é reciclável. O reciclável, né, o papel, o plástico, o metal, o alumínio, o vidro, esses materiais, como é que a gente faz para poder contribuir? Eu, né, aqui como uma pessoa que vive numa sociedade, né, com o meu vizinho, não importa o seu nível de educação, todos podemos contribuir. A hora que a gente for descartar, a gente separa o seco, o reciclável do úmido. Tá, mas aí o Estado dá a contrapartida para que esse ciclo funcione, para que... esse é que é meu grande medo. Porque às vezes o cidadão, ele se ilude, faz a coleta seletiva, transforma os seus hábitos, porque transformar hábito não é fácil, é uma questão... Repensar os hábitos não é fácil. Vamos supor, isso é uma transformação muito grande, é uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, para a cidadania. Mas e o governante? Nós temos um aparelho hoje que garante esse ciclo, o funcionamento correto desse ciclo? Olha, deixa eu falar, a gente, né, nós temos que, há sempre maneira de recomeçar e de falar assim, será que eu posso repensar o meu comportamento? Isso é pessoal, eu posso fazer. E se a gente vai fazendo isso em várias pessoas, já é coletivo, é o que a gente espera. Então, a gente deve insistir em tentar fazer essa separação do seco e do úmido, sabe? Eu acho que a gente tem direitos e a gente tem deveres. Tipo assim, ter consciência. Eu fiz isso, tá bem. Se eu não fizer, eu ficar preocupado com isso. Agora, vamos falar do lado do Estado e do lado da estatística aí do Ministério das Cidades. Infelizmente, há quase 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos, né, de domésticos e ambientes públicos, né, que são descartados por ano aí. Só tem 1,6 milhões de recuperados. 1,6%. E o restante fica aonde, professora? Pois é, para onde que vai isso? A gente fala aí do aterro sanitário, né? Então aí cerca de 50% vai para o aterro sanitário no Brasil e de maneira em geral. Agora, onde é que tem aterro sanitário? Outra questão. Aterro controlado, que na realidade é aquele lixão controlado, né? Ou seja, descarte o resíduo sólido e cobre com terra. Bem, colocar a sujeira debaixo do tapete? A gente deve pensar o seguinte, a gente quer um país melhor, então vamos começar lá em casa. A responsabilidade parece, às vezes é mais fácil a gente convencer uma criança do que uma senhora. Isso que eu não entendo. Então, é educação, a gente está consciente. A roupa que eu estou descartando, a caneta que não serve mais para mim. Se você não souber levar isso, a política do municipal, ela já está fazendo isso, ó. Tem o caminhão da coleta seletiva. E ele devia estar cheio de reciclável, não está. Se você vai visitar a Coprec, é uma das cooperativas hoje de reciclagem em Goiânia, eles estão sofrendo um problema de matéria-prima, que é o que a gente descarta. Então está vendo ali na cadeia, eu não estou entendendo ali, né? O cidadão não está entendendo. Aí a prefeitura passa em descompasso. Eu visitei essa semana o aterro sanitário de Goiânia de novo. E quando eu tenho fotos, né, os caminhões carregando 580 caminhões por dia. Quando abre, é aquela sacolinha, pensa na sacolinha que você põe na sua porta. Se ela é reciclável, se ela é orgânico. O que a prefeitura deve ir para o aterro é aquilo que você já retirou de vidro, de metal, de alumínio. Aquilo tem valor, gente. Acorda. Nichos aí empresariais para os nossos engenheiros, bacharéis em ciência e engenharia, que estão aí formando. Gente, tem um monte de nichos para vocês aí empreenderem com esses materiais que podem ser reutilizados, reciclados. Antes de tudo, o R, reduzir. Professora Nolan, uma das tecnologias que me chamou a atenção, né, quando a gente estuda para fazer cada programa, dentro disso que a professora Antonieta falou, né, despertar, chamar a atenção, você, cidadão, você pode fazer, né? Isso. É o jardim filtrante. Achei muito interessante essa tecnologia. Ela é viável, me pareceu viável e mais barato. O que é essa tecnologia? Ela pode ser feita em grande escala? O jardim filtrante, né? Hoje as tecnologias limpas, elas estão
toda a parte da construção em si, né, ela está voltada muito para a questão ecológica, né, de se desenvolver com materiais, né, reutilizável, né, as construções com material reutilizável, trabalhar hoje, né, em grande escala, né, diminuir essa quantitativa aí de cimento para que quando ocorra a precipitação, quando ocorre a chuva, haja o processo de infiltração. Então, a gente tem aí, né, medidas tanto estruturais, não estruturais, na área de drenagem, né, que são estabelecidas para poder reter, absorver essa questão da água. Mas aí a gente tem alguns problemas, né, que são os problemas, né, da falta, né, de sensibilização da população, uma vez que ela joga aquele seu lixo lá e aquele lixo vai para as sarjetas ali, e aquilo ali vai para as bocas de lobos, entope a boca de lobo, e aquilo ali vai causar ali grandes inundações. Então é um ciclo, ou seja, a gente tem responsabilidade, né, com relação à questão, né, tanto da população, mas também temos responsabilidade também do poder público em estar também sensibilizando, porque você tem que sensibilizar a população do que ela tem que fazer, e também dar condições e meios para que isso ocorra. Né, e dar condições e meios, né, para implantar essas tecnologias, né, de baixo custo, ou tecnologias, rever um pouco as tecnologias que são implantadas hoje, porque a gente tem hoje inúmeras situações, inúmeras tecnologias que elas são apropriadas, né, para reverter, ou seja, não só para transformar, né, o resíduo, mas, ou seja, dar uma destinação, né, ambientalmente adequada para aquilo, professora, com a questão da agregação de valor. Infelizmente eu tenho que te cortar mais uma vez, mas a gente vai chamar rapidinho, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando, né, de saneamento básico e políticas, tecnologias para a saúde do cidadão. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos aqui na Rádio Brasil Central, AM 1270 e também FM 90,1 com o programa Conexão Ambiental, falando hoje sobre a questão importantíssima. Vivemos aí um pleito eleitoral aqui no município e nos municípios brasileiros, né? Prefeitos, vereadores, discutindo a questão do saneamento básico. Investimento esse de fundamental importância para a qualidade de vida e para a saúde, né, do cidadão. Olha, para se ter uma ideia, o mercado de saneamento básico é do tamanho do mundo, 7 bilhões de clientes. Mas, mesmo com tanto potencial, a meta da universalização desse serviço segue a passos lentos. Quais são os impedimentos, gente, que assolam os governantes que não dão conta de solucionar este grave problema que para muitos diz que dá prejuízo, mas eu penso o contrário, viu, professoras? Eu acho que dá muito lucro e condições de vida melhor para o cidadão. A universalização do serviço de saneamento, ela teria efeito positivo na incidência de afastamento do trabalho, chegando a reduzir em cerca de 23% a quantidade de dias de infecções gastrointestinais, só com relação à questão de diarreias. Tanto assim, professora? Tanto assim. Então, você imagina, quando você hoje pergunta, né, a gente está no período de eleição, né, o que você precisa? Todo mundo pensa o quê? Saúde. Saúde. Né? Mas ninguém fala na questão do saneamento. Exatamente. Né? E aí a gente tem que ver o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca o seguinte, quando um governo, ele faz um investimento em termos de $1, ele reduz em termos de custo de saúde, em termos de, são economizados $4,3 em custo de saúde. Ou seja, se a gente faz hoje um investimento na área de saneamento, você está reduzindo muito o custo da parte de saúde. Então a gente teria reduziria um problema muito, né, alto em termos de saúde, né, só com a questão de saneamento. Então, o governo hoje, o que ele tem que se fazer, né? É se pensar realmente, né, em buscar meios e formas, né, de desburocratizar também, porque a burocratização ela é muito... Emperra bastante, né? E aí, para que se possa ter esse melhor investimento. E aí, se a gente vai lá verificar a questão das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, né, que teve investimentos aí na parte de saneamento. Ou seja, 47% das obras de esgoto do Programa de Aceleração de Crescimento, monitorados há 6 anos, estão em situação inadequada. Aí a gente tem apenas 39% de lá para cá foram concluídas e hoje a gente tem 12% que se encontra em situação normal.
Ou seja, é um descaso, né, dos governos nas 3 esferas de governo com relação à questão do saneamento. E quando a gente coloca essa perspectiva aí dessas porcentagens num país de tamanho, de proporção continental que é o Brasil, a gente percebe que o problema é seríssimo, gravíssimo, profundo, né? E difícil de solução, porque para uma obra, seja por problemas de contrato, etc., até que isso se retome, ou seja, o prejuízo, isso que você colocou, professora Nolan, de 23% da taxa de ausência no trabalho é só em relação à questão da diarreia. Quantas outras doenças provocadas pela água contaminada, pela água poluída, causam ao cidadão brasileiro, né? Hoje nós temos que ver assim, a questão hoje, a gente tem 2 questões que no meu entendimento, é a questão da prevenção e a questão da agregação de valor. A agregação de valor ela é extremamente importante. Quando você agrega valor, né, a toda a parte do serviço de saneamento, você tem envolvimento da população, a população ganha com isso, o governo ganha com isso, né? E aí você propõe, né, tecnologias, que essas tecnologias elas conseguem transformar aquilo ali, agregando valor. Por exemplo, nós temos hoje o sistema de abastecimento de água, a gente pode estar fazendo o quê? Pode estar trabalhando de uma forma de prevenção, trabalhando com uma forma de ampla, com uma perspectiva de avaliação de risco em todo o sistema de abastecimento de água, verificando, né, até o conhecimento da bacia, quais são as fontes de poluição que altera a qualidade daquela água até a rede de distribuição. Então hoje nós temos o projeto na universidade em parceria com a Saneágua na implantação dos planos de saneamento, dos planos de segurança da água. Porque a visão do governo hoje é uma visão de prevenção, que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar com a gestão preventiva, trabalhar com as estratégias para que a gente possa identificar os problemas ambientais decorrentes da bacia em termos de qualidade e quantidade e propor avaliação sistemática em todo o sistema de abastecimento de água para fins. Então a gente tem projeto... Eu quero agradecer, viu? O tempo está acabando e realmente é fantástico a discussão. 1 hora, né, Cran? Isso. 1 hora só para a gente discutir um assunto de tamanha relevância, de tamanha importância. Mas vamos abrir parênteses para a gente falar mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer imensamente a participação da Antonieta da Fonseca, ela que é titular lá do Instituto Federal de Goiás, o IFG Campus Goiânia. Agradecer toda a direção do IFG pela liberação de vocês, pela agenda de vocês, que a gente sabe que é muito difícil. Agradecer você, professora Nolan Ribeiro, pelas suas considerações finais, professora Antonieta, você, Nolan, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Pode ser, Antonieta. Sim, agradeço, né, pelo IFG, uma instituição federal, da rede federal, que junto com as universidades, né, estão aí junto da comunidade, né, e desses assuntos de pesquisa, né. E eu só queria, para fechar aqui, que segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é ausência de doença, e sim bem-estar físico, mental e social. Tá certo? Professora então, Nolan. é isso. Os britânicos estão chegando aí na segunda semana aí de setembro, no Instituto Federal, e a primeira comprovação científica, em 1854, foi por John Snow. Ele viu, igual a professora falou aqui, ele relacionou a água com a cólera, a epidemia da cólera. Pois é. É isso aí. Professora Nolan, suas considerações finais? Esse é um momento, né, político, né, que acho que é um momento importante. Eu gostaria de deixar, né, uma mensagem para que a população, né, não só a população, mas nós todos tomamos consciência na hora de votar, né, de verificar, né, realmente quais são os planos, né, não só em termos de saúde, né, mas em termos de educação, em termos de saneamento, né, e que a gente possa utilizar nosso poder, né, de empoderamento, de cobrança, e que a gente possa fazer o nosso papel, porque o saneamento ela é saúde, ela é uma vacina, né, é uma vacina contra todas as doenças aí, é um bem-estar, né, da população. Obrigada pelo convite, tá? Estamos à disposição, e a IFG agradece. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa que teve a produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Cran e Ernesto Fleury.
O Conexão Ambiental termina nesse momento, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás, com meu amigo Roberto Cândido, na Rádio Brasil Central AM 1270. E na RBC FM você fica na companhia de Ivan Munir com o programa A Vez do Brasil. Um forte abraço, até sexta que vem. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.